Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, então sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje é: se eu seguir suas orientações, meus triglicerídeos e colesterol vai normalizar? Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista clínica, especialista em atenção primária à saúde, com foco no controle de triglicerídeo e colesterol. E aqui nesse perfil, eu ajudo pessoas a normalizar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. E para você, que está com as suas taxas de triglicerídeo e colesterol aumentadas, e não sabe o que fazer, né? O que comer, quando comer, o que deixar de comer, né? Que tem pressa de regular as suas taxas porque está com algum problema de saúde e não abre mão de comer aquilo que gosta, eu tenho um convite especial para fazer para você. Estão abertas as inscrições para a Masterclass Triglicerídeo e Colesterol sob Controle. Um evento 100% gratuito e 100% online. Para você se inscrever, é só você clicar no link da minha bio e adicionar o seu melhor e-mail. Pronto, você já está dentro, ok? E aí agora a gente vai para o conteúdo, né? Vamos para o conteúdo da nossa live de hoje. Então, primeiro eu quero esclarecer que triglicerídeo e colesterol são gorduras presentes no sangue. Triglicerídeos são as reservas, né? A reserva energética do nosso corpo. E o colesterol é uma substância gordurosa essencial ao funcionamento normal do nosso organismo. Então, eu vou começar explicando, definindo, diferenciando. Né? Se você não entende, né, esse palavreado que é da equipe de saúde, que é dos profissionais de saúde, eu vou começar explicando um pouquinho de uma linguagem mais simples a definição de triglicerídeo e colesterol. Eles são gorduras presentes na nossa corrente sanguínea, todos dois. O triglicerídeo, ele tem a função de fornecer combustível para os nossos músculos. Quando eles não são, né? Quando eles não são usados na forma de energia, eles são acumulados no nosso tecido adiposo. Então, por isso que às vezes tem sobrepeso quando se está com a taxa de triglicerídeo aumentada, pode acontecer, né? E ele também pode ser usado quando a gente está em uma atividade física de vigor. Então, por exemplo, se eu faço algum circuito, alguma coisa que seja, que eu preciso dar um pique de corrida, que eu preciso de uma intensidade maior de energia, é o triglicerídeo que é usado nesses momentos. Então, para as pessoas que fazem atividade física, ele já é um ponto legal, porque ela consegue diminuir as suas taxas fazendo esses esforços físicos. Agora, se a pessoa não tem não é sedentário, né? Não faz nenhuma atividade física de vigor, né? Em intensidade, normalmente essas taxas elas tendem a subir mais, tá? Não quer dizer que, às vezes, pessoas que têm faz esforço físico, um trabalhador que requer o esforço físico, um pedreiro, um lavrador, né? Não quer dizer que ele também não possa ter triglicerídeo aumentado, porque ele usa da sua força. Ele também pode ter o triglicerídeo aumentado, tá? Porque depende também da alimentação. E o colesterol? O colesterol é a molécula orgânica mais abundante no nosso organismo, principalmente no cérebro, tá? Está presente em todas as células do nosso corpo, é precursor dos hormônios esteroidais, né, os hormônios sexuais, tanto masculino como feminino. É precursor da vitamina D3, dos ácidos biliares para fazer a digestão da gordura no nosso fígado. Também, sem ele, a gente não consegue absorver as vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. A gente chama de ADEC. Então, sem o colesterol, não conseguimos absorver essas vitaminas, né? Ele está na membrana que encapa os nervos, bainha de mielina que chama, ele encapa os nossos nervos, nossos neurônios, ajudando a condução dos impulsos nervosos, né? E também atua na proteção da mucosa intestinal. Então, ele é essencial ao nosso organismo. E para o colesterol, né, para essas moléculas de gordura se movimentar dentro da corrente sanguínea, ele precisa de um transportador. E é isso que faz as frações do colesterol, né? Quando a gente pede um exame, a gente tem lá as frações do colesterol. Então, é ele que transporta, são essas lipoproteínas, que assim são chamadas, elas transportam o colesterol nas veias, né? Então, o LDL e o VLDL,
ele tem a função de transportar aquilo que sai da dieta, né, tá no nosso fígado ou no intestino, aquilo que a gente come dentro dos alimentos, que é fonte de colesterol e de triglicerídeo, né, então ela transporta do intestino ou do fígado, lá que eles são metabolizados, para os músculos, tecidos e órgãos. Então, por isso que a gente conhece eles como mau colesterol, porque ele leva para acumular nos órgãos, nos músculos, né, e nos tecidos. Agora, já o HDL, que a gente conhece como colesterol bom, ele retira dos tecidos, né, dos órgãos, dos músculos e leva até o fígado para ele ser metabolizado e eliminado. Então, por isso que ele é um colesterol bom. Então, ajuda a eliminar o excesso de gordura que está na nossa corrente sanguínea, né? Então, essa é a diferenciação deles. E quais são os sintomas de quem tem o triglicerídeo e o colesterol alto, né? Eu vou estar passando para vocês, né? Quem está no YouTube vai conseguir ver. Então, se você está lá no Instagram, migra para o meu YouTube, que vocês vão conseguir ver. Caliane Fonseca. Então, são os primeiros sintomas, né? São essas bolsinhas de gordura que tem embaixo dos olhos, pode ter maior em cima da pálpebra, né? Que são chamados de xantelasmas. Esse é o primeiro sintoma. Outro sintoma também pode ser o arco corneano, né? Que está em volta da íris do olho, da bolinha pretinha do nosso olho, fica esbranquiçado, né? Então, é um sintoma também que está aumentado. O outro sintoma é os xantomas tendíneos, que é um aumento dos nossos tendões na mão e nos pés, fica como caroços, né? Então, aumenta, normalmente tem dor, as pessoas sentem dor nesse local, tá? Pode ter dor aí. Então, esse é um dos sintomas. Também tem xantomas aí, no caso de pessoas que dá caroço de gordura espalhados pelo corpo. Pode ter aqui, pode ter, às vezes, nessa região, né? Em vários locais, não é somente um local que pode acontecer. Então, esses são os principais sintomas. E também pode ter halitose, o mau hálito, pode ser provocado pelo colesterol e triglicerídeo alto, dor no peito e o acúmulo de gordura abdominal. Então, as pessoas que têm a gordura nessa região aqui do tórax, então, normalmente está associado a pessoas que têm triglicerídeo e colesterol aumentado, tá? Então, esses são os sintomas das pessoas que têm, né? Tem algumas pessoas que sentem cansaço, sentem tonturas, dor nas pernas, tem algum mal-estar além desses. Mas esses são os que o Ministério da Saúde comprova como sintomas, né, de colesterol e triglicerídeo alto. E quais são os riscos de eu manter essas taxas aumentadas na minha corrente sanguínea, né? Então, quando eu faço meu exame e acabo esquecendo, deixo para lá, né? Não vou tratar, não, depois eu vejo, né? Vou tratar de outras coisas que são mais importantes agora no momento. E aí a gente vai tendo esse aumento dessa taxa por mais tempo na corrente sanguínea. E ele pode trazer riscos. E quais são eles? O primeiro é a resistência insulínica, né? Começa a ter uma resistência, e aí a sua glicose pode aumentar, e aí provocar um diabetes, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, você também pode ter, junto aí, pressão alta, né? Obesidade, por conta desse gasto, né? Do acúmulo de triglicerídeo, porque ele vai ser armazenado no tecido adiposo. Também podemos ter pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, esteatose hepática ou gordura no fígado, né? Que é a inflamação do fígado. Ter um maior risco de doença cardiovascular por conta da aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura na nossa corrente sanguínea. Então, a gente não sabe onde ela se acumula. Vamos dizer assim, você teve um momento que você ficou muito nervoso, sua pressão subiu, né? E por um motivo ou outro, tinha alguma gordura acumulada na sua corrente sanguínea. E ela se deslocou por conta da pressão alta. Então, se tiver em algum outro local, algum local que tenha gordura acumulada ali também, pode acontecer ali um rompimento. Então, se acontece no coração, o famoso infarto. Se acontece a nível cerebral, a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral. Então, isso, se tiver tempo de socorrer, né, gente, a gente não tem uma morte súbita, se tiver tempo. Então, a gente corre todos esses riscos, porque a gente não sabe onde a gordura vai se acumular. Não tem como, não existe exame algum que te mostre, ela está acumulada onde? Onde foi que parou? Não tem,
para como passar essa informação. Nós temos exames minuciosos no coração que tem como saber na parte cardíaca, né? E aí as pessoas fazem cateterismo, né? Ou colocam stent, então vai por outros procedimentos. Mas saber onde que essa placa foi acumulada, se tem no pé, se tem na cabeça, se tem em outro local, a gente não consegue saber, tá? Então, esse é o risco de manter as taxas de gordura no sangue, triglicerídeo e colesterol aumentada, tá? Então, eu sei que você pode estar pensando assim, né? Ou não, né? Eu preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar essa minha taxa, eu preciso fazer alguma coisa para mim não chegar a ter esses problemas, né? Mas é tão difícil, eu acho tão difícil conseguir reduzir as minhas taxas sozinho. Então, muitas pessoas relatam isso, né? Que conseguir buscar as coisas sozinha é muito difícil, principalmente na saúde. Às vezes a gente não tem o apoio da família, né? Então, eu não cozinho somente para mim, tem meus filhos que têm gosto, tem meu marido que tem o gosto dele, então é muito difícil, né? Então, eu já tive pacientes que também pensavam assim e desanimavam, né? Então, a gente fazia uma orientação, atendia, e eles desanimavam de fazer, porque quando saía do consultório até empolgado, né? Eu não quero isso para mim mais. Mas quando chegava na prática, no dia a dia, não conseguia, desistia, né? E o que acontecia com essas pessoas, né? A maior parte deles desenvolvia a resistência insulínica e às vezes direcionava ao diabetes. Então, chegava depois no consultório, além das taxas de triglicerídeo e colesterol aumentado, a de glicose aumentada, e aí a gente já tem outros exames que a gente percebe aí a resistência insulínica ou um pré-diabetes. Então, é muito comum, principalmente quando a pessoa vai adiando todas essas coisas. E um outro que é muito comum hoje a gente escutar, e muitas vezes eles eram encaminhados, né? Pacientes eram encaminhados, para mim, médico encaminhava, com esteatose, com a gordura no fígado, que já nem sabia, não faz exame, então as pessoas não procuram fazer exame, e quando vai perceber o fígado, eu tô com fígado gorduroso, eu tô com esteatose hepática. Então, uma das causas é o acúmulo, né? Vamos colocar assim, o risco de se manter a taxa de triglicerídeo e colesterol aumentada por muito tempo na corrente sanguínea. Então, pode levar a isso. E é muito comum hoje a gente escutar isso, né? Não é só no consultório de nutrição. Eu acredito que você possa ter um vizinho que tem problema de gordura no fígado, um amigo, um parente, e por conta disso, às vezes não fez exames preventivos, e quando percebeu, estava vendo que estava com a barriguna aqui, bem inchada, e foi procurar saber, achava que era estômago, tinha alguma coisa errada, fígado gorduroso, né? Então, é muito comum acontecer. Então, eu sempre comparo as taxas de gordura no sangue, né, triglicerídeo, colesterol e as frações, como um semáforo, um sinal de trânsito, né? Eu não sei como que vocês falam aí, sinaleiro, farol. Eu comparo eles com esse sinal, né? Então, quando a taxa começa a aumentar, como a gente está no sinal amarelo, ele começa a piscar, né? Ele dá um sinal de atenção, um alerta, olha, precisa mudar alguma coisa na sua rotina, na sua alimentação, na sua vida, tá tendo algum problema, eu não estou conseguindo absorver esses alimentos da forma que é necessário, ou você está comendo alguma coisa de mais ou outra de menos. Então, é um sinal, é um pisca-alerta que se acende. Quando ele vai para o sinal vermelho, é porque você já está com todos esses problemas juntos, né? As taxas de colesterol estão aumentadas, as taxas de triglicerídeos estão aumentadas, já tem um diabetes, já é hipertenso, está com fígado gorduroso, né? Então, já tem mais coisas associadas, ou é obeso, né? Tem alguma outra coisa associada. Então, aí dá um sinal vermelho, que olha, a saúde sua está em risco, né? Para uma pessoa falar que está bem, a saúde está ok, ela não pode ter nenhuma doença, né? Ela tem que estar bem fisicamente, né? Emocionalmente e também na sua saúde. Então, tá tudo ok. Então, isso é um pisca-alerta para nós vermelho quando isso acontece, né? Então, quanto antes a gente iniciar um tratamento de prevenção, de tentar normalizar essas taxas, melhor vai ser. Melhor é para a minha saúde, né? E aí eu vou conseguir ter hoje a famosa frase longevidade, né? Conseguir chegar a uma idade avançada com saúde, né? Então, a expectativa de vida hoje aumentou. E não adianta nada a gente ter vontade de chegar lá nos 70, nos 80 e acamado.
que vai valer ser, né, um centenário tendo outros problemas, né? Não estar consciente, com pessoas cuidando. Eu acho que chegar a essa idade, precisamos chegar bem. Para isso, a gente precisa cuidar agora, né? Então, quanto antes, melhor vai ser. Eu também já tive pacientes que eram caxias, né? Muito certinho, rigorosos, se cobravam muito. E eles conseguiam sucesso. E bem rapidinho, não demorava muito, não, né? Porque eles eram, tudo que faziam, eles faziam à risca, né? Seguiam direitinho todas as orientações. E aí, além deles conseguirem diminuir as taxas de triglicerídeo e colesterol, né? Para os valores de referência, eles também conseguiam perder peso, eles também conseguiam sair, às vezes, da pressão arterial, né? A pressão alta, tinham a pressão normalizava, não precisava mais de tomar remédio, né? Ficavam mais dispostos a estar fazendo coisas que antes não era possível, né? Então, eles tiveram as suas vidas transformadas por conta de uma taxa da sua gordura sanguínea e o possível risco de ter outros problemas, resolveram, né, seguir direitinho todas as explicações, todas as orientações e conseguiram sucesso. Então, nós temos esses dois casos, das pessoas que não seguem e das pessoas que seguem, né? Então, como que eu faço, né? Como que se faz para reduzir, então, Galiane, os triglicerídeos e colesterol? O que é preciso fazer? Uma das primeiras coisas é saber o que deve se comer e quando comer. Porque não adianta nada eu ter uma restrição alimentar, né? Falei isso na live passada, restringir todos os alimentos, comer uma quantidade muito reduzida para mim, que eu vou ter uma série de consequências também. Porque eu posso estar trazendo problema para o meu metabolismo, reduzindo o meu metabolismo, posso estar tendo carências nutricionais, né? Então, pode trazer uma série de problemas. Então, eu preciso saber quando e o que comer. Então, quais os momentos, né? Então, é necessário comer de 3 em 3 horas? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa comer o que é necessário para você. E para isso a gente tem que saber, é homem, é mulher, né? Quais são os problemas de saúde, para que possa ser orientado, né? Porque para você conseguir reduzir as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, o primeiro ponto é se alimentar bem. Quanto mais variada for a sua alimentação, quanto mais qualidade, e aí usar os alimentos naturais, né? Quanto melhor for a sua alimentação, mais chance você tem de conseguir recuperar as suas taxas, né? De conseguir normalizar elas. Então, precisa comer. O alimento ele tem um papel de nutrir o nosso organismo. Então, se eu não me alimento, eu também vou ter problema. Se eu como demais, eu também vou ter problema, né? Então, a palavra-chave é sempre equilíbrio. Eu preciso de ter equilíbrio. Então, por quê? Tudo que eu como ou deixo de comer, né? Eu posso trazer saúde ou doença para o meu organismo. Então, se eu tiver o equilíbrio na vida, é como um todo, né? Então, eu preciso de ter equilíbrio nos meus relacionamentos, e eu preciso ter equilíbrio na minha alimentação. Eu preciso usar de todos os micros e macronutrientes. Também tem uma explicação lá para vocês. O que são os macronutrientes? De uma forma bem rápida e simples. Os carboidratos, as gorduras, os lipídios. Então, são os macronutrientes. E os micronutrientes? Vitaminas e sais minerais. Né? Então, eu preciso de ter o equilíbrio entre eles. Então, por exemplo, se eu tenho uma alimentação que somente tem carboidrato, eu vou ter uma consequência. Se eu tenho uma alimentação que tem mais gordura, que tem muito mais gordura do que outros nutrientes, eu também vou ter problema. Tá? E onde que as pessoas assim mais erram nisso tudo? Né? É deixar o alimento mandar. Ué, como assim? Deixar o alimento mandar? É exatamente isso. A gente se deixa levar pelas sensações que o alimento traz, né? Então eu olho para um determinado alimento, né? Eu olho para um doce, para uma sobremesa, eu olho para ela e ela me chama. E eu tenho que ir lá e eu tenho que comer. Enquanto eu não dou fim numa caixa de bombom, eu não sossego. Enquanto eu não dou fim em um pudim, eu não sossego. Enquanto eu não como uma sacola de pão,
eu não sossego. Enquanto eu não tomo uma garrafa de refrigerante, não dá. Então, é o alimento que tem maior poder sobre a sua mente. É ele que manda, não é você que ordena, agora eu não vou tomar não, tá bom. Eu já comi um pedaço, não vou comer mais. É ele, parece que ele te atrai, né? E fica naquela fissura, naquela cegueira, naquela vontade sempre maior de comer mais. Eu como hoje, amanhã eu vou fazer ou de novo porque eu quero mais. Eu faço um brigadeiro, né, de colher e eu como ele todo. Então, esse impulsionamento, essa forma que a gente age, que a gente deixa o alimento comandar, né? O nosso cérebro, a nossa forma de agir, é onde a gente mais erra, né? E por que isso acontece? É como um vício. A pessoa que é viciada, por exemplo, em cigarro, ela não consegue parar porque o cigarro está ali, ela sabe que o cigarro está ali. E ela vai comprar outro maço, e se tiver uma pessoa perto que fuma, isso, o cheiro vai aguçar e ela vai ter que sentir vontade de fumar também. Da mesma forma, a bebida alcoólica. É estímulo, né? É cerebral, é um mecanismo cerebral, é um mecanismo hormonal. Por quê? Porque todas as vezes que meu cérebro comanda para que eu coma aquele alimento, eu como, quando eu termino, eu sinto prazer. Eu sinto uma felicidade que não tem tamanho. Por mais que às vezes a culpa venha atrás. Mas eu sinto prazer. No meu cérebro é secretado hormônios que eu tenho essa sensação de bem-estar, de felicidade momentânea. Então, isso que pode acontecer quando a gente come aquilo que a gente gosta, quando a gente come alguma coisa que eu não consigo me controlar. É uma sensação de prazer hormonal, tá? Isso acontece. Então, hormônios, da mesma forma que a gente tem os hormônios que quando a gente fica nervoso, ele também acontece, eles são espalhados. Quando a gente está fazendo atividade física, ele também tem adrenalina, né? Vai ficando ali no empenho de conseguir vencer. Também acontece na alimentação. E o hormônio que dá a sensação de prazer. E cada vez que eu faço, eu quero fazer de novo. Então, todas as vezes que eu ver aquele alimento, o meu cérebro vai falar assim: aquele alimento ali, ele te dá uma sensação muito boa. E aí você vai lá e come. Aí você passa um tempo sem ver ou sem comer. Quando você voltar naquele momento, eu quero sentir aquela emoção de novo, eu quero te ter aquela sensação de novo. Aí ele traz aquilo na sua mente. E aí você não consegue resistir. É uma forma inconsciente. Isso não é consciente que se faz, é inconsciente. Mas o nosso cérebro vai estar trazendo para você isso de uma forma de impulsionar, de você buscar aquilo que dá essa sensação boa de prazer. Ele vai fugir também daquilo que provoca medo, daquilo que te traz um estresse. Né? Então, ele vai querer sair fora, ele vai recusar. Mas aquilo que é bom, ele vai querer de novo. Né? Então, é hormonal, é cerebral. Tá? Então, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, a mulher que está menstruada. Gente, vou tomar uma água aqui que tá. Então, a mulher que está menstruada é muito comum, né? Eu tô nervosa e eu preciso de um chocolate. Eu preciso de um chocolate, eu tô menstruada, não tem outro alimento que eu procure a não ser chocolate. O cacau, ele é rico em serotonina, que dá essa sensação de prazer. Então, a gente busca, porque os hormônios da gente está desregulado por conta da menstruação, tá aquela bomba, aquela TPM danada. Então, a gente busca no chocolate essa sensação de prazer. Então, é comum em momentos do dia, em fases, ou porque você sentiu alguma coisa, o cérebro te cobrar essa sensação, né? Então, é normal, tá? E tá tudo bem acontecer, né? Eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu também já aconteceu comigo, tô menstruada, vou buscar o chocolate, também já fiz isso, eu sou humano, né? Além de ser nutricionista, eu também sou humano, né? Então, para responder a vocês essa pergunta da live, né? Se eu seguir as suas orientações, os meus triglicerídeos e colesterol vão abaixar? Eu digo que sim. Vão abaixar. Se você conseguir seguir as orientações, assim como alguns dos meus pacientes, você vai conseguir. Mas e você? Eu te pergunto, eu volto a pergunta. E você? Eu estou disposta a dar 100% do meu 50%. Para que a ação seja completa, né? Eu falo no consultório que não adianta um simples papel. O papel eu posso chegar e guardar dentro da gaveta, uma dieta, posso pregar na geladeira e nunca mais olhar. Então, eu posso dar 100, 150% do meu 50%. E o seu 50%, você está disposto a fazer? Você está disposto a mudar alguma coisa? Para que você possa estar atingindo essa meta? Né?
Então, eu sinto muito informar para vocês. Não existe fórmula mágica. Não existe alimento mágico que vai fazer isso. Que vai reduzir as suas taxas de triglicerídeo e colesterol para os valores de referência. Não existe um... Ou quem dera. Eu preciso contribuir para esse processo. Não é somente o profissional a fazer, mas você também precisa contribuir, né? Então, para que alcance esse sucesso, é muito mais do empenho de cada um de vocês do que meu. Precisa se colocar em prática, né? Então, o importante é se manter firme, tomar uma decisão, manter o foco, né? E se manter firme para que possa estar alcançando o seu objetivo. Então, quando a gente consegue focar, ter um pouco mais de disciplina, tentar ajudar o nosso cérebro a diminuir esses comandos, a gente tentar comandar mais um pouquinho o nosso cérebro nesses momentos, né? Isso vai virando um hábito, essas mudanças. E aí, a gente vai agir já de uma forma natural, sem doer. Porque, às vezes, quando a gente deixa de comer, por exemplo, vai numa festa e tem aquela mesa de doce repleta e a gente não come nada, depois a gente se cobra. Por que eu não comi? Né? Fica dolorido pra gente. Então, sem doer. A gente só consegue isso quando a gente passa a nossa rotina a ter essas ações, para que assim vire um hábito, né? Então, vai ter momento que você vai ceder, né, essas sensações, essas emoções, está tudo bem. Acontece mesmo, né? Nutricionista come chocolate, nutricionista come pizza, nutricionista come um salgadinho, nutricionista vai em festa. Nem por isso as minhas taxas estão alteradas. Então, é possível, sim, reduzir as taxas de triglicerídeo e colesterol sem deixar de comer o que gosta. Mas, primeiro, eu preciso estar me colocando à disposição para que eu aprenda algumas ações para que isso tudo possa ser colocado em prática. Eu tenho que me dispor. Tem que partir daqui de dentro. Para que aqui também possa estar obedecendo, né? Então, para encerrar, eu quero trazer para vocês um exemplo de um paciente. Ele chama Ézio, né? Ele é um guerreiro, ele é da minha cidade, ele é acamado, e ele se alimenta através de gastrostomia. Ele tem um problema sério que impossibilita ele de andar, de se locomover, então ele só movimenta os olhos, mas ele é consciente, ele é um testemunho de vida. É muito bonito de se ver. Mas ele teve problema com o triglicerídeo e colesterol. Então, vou mostrar para vocês aqui um exame dele, tá? Então, esse foi o exame que o Ézio fez. Então, tava aí as taxas dele alteradas. Deixa eu só colocar aqui que eu vou... Então, tava aí no primeiro exame que ele fez, no dia 13/7, os exames dele alterados. Vou aumentar aqui para vocês verem, tá? Então, a glicose dele estava a 110, o colesterol 319, vou falar só do colesterol, que é aí que tá a ênfase para vocês. O colesterol estava 319, o HDL a 13 e o triglicerídeo a 1028. O último aí, 1028, gente. Então, quando eu cheguei, que eu vi esses exames, eu me assustei, porque está extremamente alto, muito alto. E ele tem uma condição que é se alimentar via gastrostomia. Ele não tem a mesma liberdade que a gente de pegar um alimento e comer, porque ele perdeu os movimentos. Então, ele se mantém com a alimentação via sonda. E o triglicerídeo dele estava muito aumentado. A doença dele ajuda a elevar as taxas de gordura do sangue, porque ele já tem esse problema de longa data, fazem anos. Então, as medicações ajudam a aumentar as taxas de gordura no sangue, isso já é comprovado. Então, seria normal estar aumentado, mas nem tanto, chegar a 1000, né? E aí, eu fiz a visita domiciliar, que nesse momento eu estou trabalhando dessa forma, fiz a visita domiciliar, e nós fizemos algumas intervenções na alimentação dele, né? Porque é uma alimentação especial, né? Coloquei, conversei, fizemos alterações, modifiquei a estrutura, e aí a gente teve um resultado após 2 meses. Então, vou passar para vocês agora o que aconteceu com ele depois de 2 meses. Então, aqui,
Esse foi o outro exame, dia 14/9. O primeiro foi no dia 13/7, dia 14/9, praticamente 2 meses depois, né? Aumentando, só para vocês perceberem que é. O colesterol, 237. De 319 veio para 237. O colesterol bom, né? Ele estava muito baixo, ele estava em 13 e ele subiu para 53. Então, ele é essencial que ele esteja acima de 45, tá? E o triglicérides dele, que estava em 1028, ele veio para 519 em 2 meses. Ele vai fazer agora novos exames, né? Mas eu fiquei imensamente feliz, porque ele caiu pela metade, de uma condição que estava altíssima. Então, os riscos dele estavam potencializados. Eu fiquei imensamente feliz com esse resultado. E aí a gente continua com as intervenções, de estar fazendo as orientações, para que agora, nesses próximos exames, que ele vai fazer para a gente ver o resultado. E se Deus quiser, esse HDL dele já vai estar acima de 60, né, que precisa de estar subindo aí, o colesterol diminuindo um pouquinho e o triglicerídeo diminuindo um pouco mais, né? Então, assim, é possível. A condição dele é uma condição que não é como a minha, que eu posso ir lá pegar e comer. E foi possível normalizar. Então, comprovadamente aí para vocês, tem como. Basta você querer, né? Basta, se a sua taxa está aumentada, é a sua decisão. Não é somente do profissional, porque às vezes a culpa cai no nutricionista, né? Ah, eu fui nutricionista, não deu nada certo, a dieta não deu, ela me passou, me orientou, e ó, deu nada certo, mas às vezes não fez nada, foi a gaveta que aprendeu, hoje ela a geladeira, né? Então, a gente também precisa fazer a nossa parte. Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês, né? De todas as pessoas que estão no Instagram, que estão no YouTube. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, se você gostou, deixa um like. Se fez sentido para você, marca, compartilhe um amigo, né? Tem muita gente que precisa dessas orientações e, de repente, compartilhando ou marcando alguém, você pode fazer total diferença na vida deles, né? Então, eu sou imensamente grata por vocês estarem aqui, por ter assistido esse vídeo. Muito obrigada. Então, eu vou estar divulgando aí um próximo calendário. Normalmente eu faço as minhas lives nas terças e nas quintas, 2 horas da tarde. Mas eu estou tendo pedreiro aqui do lado da minha casa e tem muito barulho. Então, eu não estou conseguindo fazer. Então, eu não tinha programado para fazer à noite, mas agora deu certinho hoje. Então, semana que vem, eu vou estar fazendo essas divulgações no meu Stories. Então, vocês podem estar observando aí que a gente vai continuar juntos, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite e um bom final de semana, um bom descanso. Fiquem com Deus.